Fala Vascão, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, né? Um vídeo aí depois daquela derrota ridícula do Vasco de ontem. O problema, é claro, não foi ter somente perdido, mas foi a forma como o Vasco perdeu. Um Vasco que não cresceu, um Vasco que se apequenou contra o nosso arquirrival e agora nós somamos aí 17 jogos sem vencer deles. E é claro, vamos falar sobre isso, falar sobre mais essa derrota, falar sobre o apequenamento que vem lá das gestões, que vem da gestão de Campelo, que agora está vindo da gestão de Jorge Salgado e agora está entrando dentro do nosso futebol. É ridículo o que vem acontecendo com o nosso Vasco, é ridículo ver um clube do tamanho do nosso, um clube que move milhões de torcedores apaixonados como nós, pelo Gigante da Colina, estar chegando nessa situação. Então vamos falar sobre isso, falar sobre o jogo de ontem, falar sobre essa gestão aí que só quer apequenar o nosso Gigante da Colina e falar também sobre mais dívidas batendo na porta do Vasco da Gama. Uma aí sexta-feira de notícias bem ruins para o nosso Vascão. Então, torcedor, se você quer ficar por dentro de todas as notícias do meu, do seu e do nosso clube do coração, fique ligado aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo, mas antes vou pedir para você que está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito do canal, para se inscrever aqui embaixo e ativar o seu sininho de notificação e também deixar o seu like, pois quando você deixa o seu like o YouTube recomenda esse vídeo para outros vascaínos e como eu sempre falo, Vascaíno ajuda Vascaíno, eu vou pedir para você me dar essa moral. Mas vamos lá, rapaziada, né, sem muita enrolação, começar falando aqui sobre esse jogo de ontem, né, um Vasco e Flamengo, realmente o Vasco jogou muito mal. Um Vasco totalmente apático, um Vasco que no primeiro tempo não jogou, viu o Flamengo jogar, viu o Flamengo brincar e não fez nada. E isso realmente é muito complicado, é muito duro ver um time que brigava contra o Flamengo, um time que não deixava o Flamengo jogar, um time que se encontrava nessa posição aí que está hoje, o Flamengo em cima do Vasco, um time que não deixava. E o pior de tudo é saber que muitas pessoas, é claro, o elenco é realmente duas coisas muito... É uma diferença muito grande o elenco do Vasco para o elenco atual do Flamengo, mas não é somente isso, porque em 2015 a gente não tinha um elenco forte também, chegava contra o Flamengo e brigava para vencer. A gente... O problema todo do Vasco nesse ano, nessa temporada e nos últimos 3 anos, não foram somente elencos ruins montados, mas sim o pensamento implementado em cada jogador. Um pensamento de um Vasco pequeno, um pensamento de um Vasco que não vai disputar por nada, um pensamento ali que o Vasco vai mais um ano disputar contra a zona de rebaixamento. E é esse pensamento aí que os jogadores estão levando para dentro de campo. E por conta disso que a gente aí, ó, empata com o Bragantino, toma goleada, aliás, do Bragantino, né? Empata com o Coritiba, empata com times pequenos e perde para Flamengo, perde para Ceará, perde para Coritiba. É esse pensamento aí que essas gestões querem do Vasco da Gama. Então ontem resumiu tudo direitinho que foi a gestão de Alexandre Campelo, né? Alexandre Campelo que não ganhou sequer um jogo contra o Flamengo, eram 16 jogos ali sem ganhar do rival. E ontem, né, Salgado, que por enquanto, né, até o momento está na cadeira de presidência, começou muito bem a sua nova gestão, perdendo ali para o nosso maior arquirrival. Então realmente, rapaziada, um jogo muito ruim, um jogo de diversas falhas individuais de jogadores. Fernando Miguel, que não sai do gol, o torcedor também não aguenta mais o Fernando Miguel, mais um lance, mais um erro dele, entendeu? O segundo gol dava sim para ele ter saído, a gente viu o goleiro do nosso rival, toda bola de escanteio ele saía lá na intermediária para sair socando, não dava uma chance do Vasco tentar cabecear uma bola em nenhum escanteio, enquanto isso, né, o Fernando Miguel dava toda a liberdade para toda a bola de escanteio os jogadores chegarem do nosso rival, do jogo, né, do nosso adversário e cabecearem a bola e não deu outra. No segundo tempo, Bruno Henrique cabeceou sozinho, fez o gol, o Fernando Miguel fez que ia sair e não saiu e tomou os 2-0 aí do Flamengo. Primeiro tempo também um erro bizonho do Leonardo Matos, é um jogador que eu não sei o que acontece, parece que ele tem algum distúrbio, parece que ele tem realmente alguma dificuldade em raciocínio, em pensar o jogo, porque não é possível um jogador aí de carreira internacional,
ídolo na Grécia, ídolo na Europa, chegar no Brasil e ficar fazendo essas maluquices, entendeu? Um cara que parece que não pensa na partida, já foi amarelado, tava tentando bater o jogo todo no Bruno Henrique, e aí vai no bola na área, né? Claro, grande chance de gol do Flamengo, e ele empurra o Bruno Henrique ali dentro do gol do Vasco e era lance de cartão amarelo. Ficou barato sim a não expulsão do Leonardo Matos. Era pro Vasco ter jogado com -1 o segundo tempo inteiro por conta de uma imaturidade clara do Leonardo Matos, um lateral direito aí que tem mais de 30 anos, joga como um garoto da base, grande chance de ser expulso. Ainda bem que não foi, o Luxemburgo se ligou, viu que realmente ia dar ruim se deixasse o Leonardo Matos ali com o Bruno Henrique na ponta direita e já sacou ele, já tirou ele ali da ponta direita, da lateral direita do Vasco, né? E colocou outro, jogou o Pikachu para a lateral direita, que muito pelo contrário não comprometeu e conseguiu ali travar o Bruno Henrique, né? As idas do Bruno Henrique no ataque do Vasco da Gama, e ficou mais tranquilo realmente o jogo sem o Leonardo Matos na lateral direita, e até mesmo deu um poder ofensivo maior para o Vasco naquela parte do campo, né? O Vasco fez ali uma dupla entre Iago Pikachu e Igor Catatal. O Juninho também vinha por alguns momentos no segundo tempo, e realmente foi um lado muito positivo do Vasco quando ocorreu essa mudança. Mas independente ali de um bom segundo tempo, eu acho que não tem nem o que falar, né? Não adiantou nada o segundo tempo do Vasco. Para muitos aí vão ficar até mesmo felizes. Ah, mas o Vasco fez um bom segundo tempo, o Vasco conseguiu bater de frente com o Flamengo, né? O Vasco conseguiu ser competitivo. Mas o primeiro tempo do Vasco exclui totalmente o que o Vasco fez no segundo tempo da partida. Foi um primeiro tempo horroroso, um time apático, um time que não jogava, um time que via o Flamengo jogar, um time que não conseguia trocar um passe, era chutão pra frente e a bola rebatia, a bola não ficava nem um pouco lá no ataque do Flamengo, no caso, né? E é isso que aconteceu. Uma hora a gente sabia que o Flamengo ia fazer o gol e fez no primeiro tempo, e no segundo tempo realmente quando o Vasco demonstrava melhor poder na partida, né, realmente mostrava ter conseguido ter um equilíbrio do jogo. Um erro grotesco do Fernando Miguel, o Flamengo ampliou e fez os 2-0, e eu volto a repetir, o problema não é perder. É claro, a gente precisa ganhar do Flamengo, são 17 jogos aí sem ganhar do nosso arquirrival. Porém, o problema não é perder, o problema é a forma como perdeu. E o Vasco perdeu jogando como um time medíocre. Essa é a verdade, rapaziada. A gente não aguenta mais isso, a gente quer ver mudanças. E o Luxemburgo aí no pós-jogo falou, é claro, né? E falou besteira. Isso daí que ele falou, rapaziada. Ele chegou no pós-jogo e falou o seguinte: jogo do Flamengo você descarta. Claro que você quer ganhar pela rivalidade, por tudo que envolve um clássico Vasco e Flamengo, mas o Flamengo está brigando por outro patamar. Eu gosto muito do Vanderlei, acredito que você também goste muito do Vanderlei Luxemburgo, mas ele não pode falar isso aí numa entrevista coletiva pós-jogo. Como ele vira para toda a torcida vascaína e fala que o jogo contra o Flamengo tem que ser descartado porque o Flamengo está em outro patamar. Todo mundo sabe já da escolha do time de Vanderlei, todo mundo sabe que ele é flamenguista de coração. Então, Vanderlei, você tem que tomar muito cuidado com o que você fala. Você falar que o time que a gente acabou de enfrentar tem que ser descartado a partida contra eles, ou seja, uma derrota não tem tanta relevância porque era isso que você esperava, pois eles já estão em outro patamar. Vanderlei, me desculpe, mas isso não existe. Vasco é Vasco, clássico é clássico. Não interessa se a equipe está melhor, se o adversário está melhor, tem que entrar para ganhar. E eu gostaria muito que você tivesse colocado essa mentalidade nos jogadores. Porque pelo visto, com essa declaração que você deu, não foi essa mentalidade aí que você tentou passar para os jogadores antes da partida, né? Foi a mentalidade realmente de se defender, de ficar atrás, porque o outro time, segundo você, estaria em outro patamar, e esse pensamento aí está tudo errado. E é claro, ele pontuou a importância que vai ser o jogo contra o Fortaleza. Hoje, o Sport joga contra o Botafogo, aqui no Newton Santos. É um jogo importante para o Vasco, é um jogo que o Vasco tem que torcer para o Botafogo ganhar, para o Sport não ultrapassar o Vasco da Gama. Caso o Sport ultrapasse, o Vasco vai a 16º colocado, volta a ficar somente a 1 ponto da zona de rebaixamento. Então tem que ganhar o Botafogo do Sport, e é essencial uma vitória do Vasco contra o Fortaleza no próximo jogo. Não tem outra ideia, não tem outra alternativa. O Vasco tem que ganhar do Fortaleza em São Januário. É um jogo em São Januário,
Um jogo que vale muito mais que 3 pontos, é o famoso jogo sim de 6 pontos, e essa é verdadeira uma definição e uma decisão do que irá acontecer. Caso, rapaziada, o Vasco perca para o Fortaleza em São Januário, aí literalmente acredito que não dá mais, porque aí é Inter, é Corinthians e na última rodada só que vai pegar o Goiás, que vai ser um adversário realmente mais fraco. Porém, essa rodada contra o Fortaleza é decisiva, porque o Fortaleza passou a gente ontem, Fortaleza se encontra com 38, Vasco com 37, Sport com 36 e Bahia com 35. Então o Sport ganha, ele passa o Vasco e o Vasco perdendo para o Fortaleza abre muito ali do Vasco da Gama. E o Vasco, no caso, se ganhar do Fortaleza no domingo, aí sim vai às 40 e dá uma aliviada melhor com relação aí a essa zona da degola. Mas só depende do Vasco para sair de vez dessa zona de rebaixamento. Mas parece que o nosso clube, o nosso time não quer andar e não quer sair dessa situação. E a gente tem que falar, né? Como eu disse pra vocês, essa gestão que é pequena o clube e tem notícias novas e vocês sabem disso, né, rapaziada? Aí, agora o atual presidente do Vasco, né, segundo aí a Justiça, segundo o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ele falou lá em dezembro, quando ele sentou na cadeira da presidência do Vasco, que seria necessário ali diminuir a folha salarial do nosso time em R$1,5 milhão. E aí a pergunta que fica, eu gostaria que vocês respondessem aqui nos comentários, o que esperar? A folha do Vasco aí gira hoje em torno de R$4 milhões. O que esperar de uma diminuição de folha de mais R$1,5 milhão? E aí, o que vai acontecer com o nosso time? Se com 4 milhões não dá para fazer nada, imagina com 2,5 milhões para contratar jogadores, para, no caso, 2,5 milhões pagar salário dos jogadores. Aonde o nosso time vai se encontrar? Na segunda divisão, na terceira, na quarta? Porque realmente é isso que acredito, né? Parece que essas gestões aí que estão comandando o Vasco nesses últimos anos querem do nosso clube, do nosso amado gigante da colina. Então, por favor, respeitem o Vasco, respeitem o nosso clube, respeitem essa instituição que vocês não têm respeitado. Sejam Vasco da Gama, porque nós somos e nós estamos sofrendo com o nosso time, mas parece que vocês não estão dando a mínima para o torcedor e principalmente dando mínima para essa instituição. E por incrível que pareça, tem sim mais dívida, né? Eu trouxe um vídeo falando de várias dívidas que estavam acontecendo no Vasco nesses últimos dias, que está aparecendo aqui em cima, e surgiu mais dívida. Ontem aí, o Vasco foi cobrado na Federação das Associações de Atletas Profissionais. O caso recorreu lá no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, né, rapaziada? Eles recorreram também contra o Flamengo e contra o Vasco e contra o Botafogo, porém no Vasco eles cobraram ali R$244 mil referente às vendas do Raul, do Marrone e do Evander. No caso, né, essa associação, essa federação das associações dos atletas profissionais tem direitos ali a 0,8 de toda a venda feita pelos atletas dos clubes cariocas. Então, o Vasco vendeu esses 3 jogadores, não pagou, e o Vasco deve R$244 mil. Realmente não é um dinheiro grande, não é um dinheiro forte, mas todo o dinheiro no Vasco ultimamente tem feito muita falta, e o Vasco vai ter que pagar agora 244 mil para essa federação. Mas, rapaziada, esse foi o vídeo, é um vídeo mais de desabafo, né, de tudo que está acontecendo, Salgado aí querendo diminuir a folha salarial, um Vasco apático, um Vasco fraco, infelizmente um Vasco que não joga, né, como o Vasco que nós torcedores vascaínos conhecemos. Mas, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você curtiu, eu vou pedir para você se inscrever, deixar o seu like, compartilhar esse canal aí com seus amigos vascaínos para que eles possam cada vez mais ter acesso ao meu conteúdo. Muito obrigado. Às 6 horas, 7 horas eu retorno com um vídeo para vocês, trazendo todas as novidades em relação à Justiça, Tribunal de Justiça, Leve ano, tudo que está rolando no nosso Vascão. Um grande abraço a todos, vamos que vamos e saudações vascaínas. Tem maior orgulho de dizer que eu sou vascaíno. Em qualquer momento eu estarei contigo. O amor que eu sinto eu digo nunca irão entender. Só quem tem cruz de malta que pode saber. Torço pro Vasco.